o Flamengo, hein? Tá tranquilo depois de ganhar de 8-0 do Vitória. Só vai jogar no domingo, aliás, 4 da tarde no Maracanã contra o Grêmio. Você vai ver ao vivo aqui na Globo, tá? Juliano Lima. Tem jogador indo embora, né? Tem sim, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. O meio-campo Matheus Gonçalves foi negociado com o Al Ahly, da Arábia Saudita. 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Antes, o clube tinha sido procurado pelo Cruzeiro e pelo CSKA da Rússia, mas o Matheus Gonçalves vai mesmo para o futebol árabe. Depois da goleada contra o Vitória na segunda, ontem o time ganhou folga e hoje se representou pela manhã. E como você disse, vai ter uma semana inteira de treinamento aí livre, já que foi eliminado da Copa do Brasil. Só enfrenta o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro do Maracanã. E para essa partida, o lateral esquerdo Alexandro não deve jogar. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda contra o Vitória, saiu ainda do primeiro tempo e, aliás, foi cortado da seleção brasileira para os próximos compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Para esse jogo de domingo, o Felipe Luiz tem duas opções. Ayrton Lucas e Vinha para a posição ali na lateral esquerda. Expectativa de casa cheia, mais de 60 mil ingressos foram vendidos e, como você disse, Flamengo e Grêmio ao vivo com transmissão da Globo. Valeu, um abraço. Juliano Lima, um repórter que não desanima também, flamenguista, tá empolgadaço. Valeu, Juliano. A gente vai agora para o Flamengo, por falar em sub-20. Claro, no final de semana o Flamengo, de uma maneira também bem emocionante, conquistou o Campeonato Mundial Interclubes pelo segundo ano consecutivo. E mais uma vez vou fazer aqui um elogio para o Pedro, porque a gente brinca, né, que ele é o poeta da nação, mas ficou realmente espetacular a matéria do último jogo, né, da grande vitória do Flamengo, 8-0. E ela se tornou ainda mais poética com a reportagem do Pedro. Muito bom, viu, Pedro? Parabéns mais uma vez. Oh, que isso, Bruno. Tava nem preparado. Obrigado. Coraçãozinho pra você aí. Muito obrigado pelo carinho, por tudo. Foi legal, repercussão bacana. Vamos em frente. Em relação ao Flamengo, já falando aqui sobre a volta às atividades, né, depois dessa goleada absurda de 8-0 no último fim de semana. Teve o sub-20 que você destacou também. Mas o Flamengo teve um dia de folga ontem, o elenco descansou, porque volta agora pela manhã no Ninho do Urubu e daqui para frente vai ser treino até o jogo de domingo contra o Grêmio, 16 horas no Maracanã. E o Felipe Luiz quer aproveitar bastante essas semanas cheias aí, porque elas vão ser mais raras ainda por conta do ajuste no calendário da CBF, né? O Flamengo teria mais semanas cheias até o fim do ano, até se posicionou contra a mudança do calendário, então vai ter que aproveitar bastante. O Alexandro saiu no primeiro tempo contra o Vitória no Maracanã, sentiu um probleminha na panturrilha ali esquerda e de fato foi constatada uma lesão do jogador, vai ficar fora do jogo contra o Grêmio, depois é data FIFA, ele está convocado, foi o único rubro-negro na seleção do Ancelotti, então a gente fica na expectativa de como vai ser essa recuperação do Alexandro, se vai dar tempo de servir a seleção e tudo mais, mas o Flamengo tem Ayrton Lucas e Vinha para o setor, então acho que está bem servido, né, Bruno? Dá para trabalhar tranquilo o Felipe Luiz em relação à lateral esquerda até o fim de semana contra o Grêmio no Maracanã. E assim, a gente tem aqui também o nosso quadro Deu Bom na rodada. E o Deu Bom, vocês já imaginam para quem deu bom nessa rodada, né? Roda a vinheta aí pra gente, ó. Deu bom é para Pedro, né? Centroavante do Flamengo, fez 3 gols, um belíssimo jogo e gols lindíssimos, né? Esse é um belo gol, né? A bola tá um pouco distante, a bola tá longa, né? Achei até que quando ele cortou o jogador do Vitória, o 2, né? Porque estavam próximos ali, poderiam ter chegado para dividir a bola com o Pedro, mas ele conseguiu. Enganou todo mundo mesmo, antes, né? E depois essa categoria, frieza para tirar do goleiro, né? Esse é o gol mais fácil que ele marcou na noite. A teta foi. E depois, para fechar, aí vem o mais bonito deles, né? Um elástico lindo, né? E a cavada de novo, mais uma cavada para tirar do goleiro e fazer o terceiro dele no jogo. Hat-trick de Pedro diante do Vitória. Bela exibição, Lazy tal, belo que gol. tava no jogo, hein, cara? É isso aí. Espetacular o gol. Espetacular. Tá crescendo de novo o Pedro, né? Depois de todo o imbróglio vivido ali, naquele momento de discussão, né, com o Felipe Luiz, desacordo, as coisas aparentemente estão entrando no trilho, né, Mansur? Sim. A gente vai agora também tentar compreender qual vai ser a
a rotina, né? Como se o Pedro vai ser, de novo, a primeira opção, ou se o Felipe Luiz, porque é muito também do trabalho dele, vai trabalhar de acordo com a característica dos jogos, né? Que eu acho que vai ser o que a gente tem visto até agora acho que não muda, né? no campeonato. O Felipe vai manter, né, essa linha, né? Acontece que a impressão que eu tenho é que a qualidade técnica dele como 9 é muito alta, né? Muito alta. Ele tem as soluções que ele apresenta, assim, jogando de costas, até em associação com outros jogadores, o conhecimento da área para finalizar. Ele é um 9 especialista que no elenco ele é o único, né? O Bruno Henrique ali, ele dá ao Felipe a questão do ataque ao espaço, de pressionar o adversário, de eventualmente puxar uma saída em jogos que o Flamengo tem um adversário que vem pressionar um pouco mais, ou que o Flamengo precisa pressionar no campo ofensivo, ou tem espaço para atacar as costas. Esse era um jogo que certamente o Felipe imaginava um adversário mais colocado atrás, querendo ter um 9 de referência. Mas como 9 em si, executando as funções do camisa 9, o Pedro é o especialista que o elenco tem no nível altíssimo. Feliz é o Felipe Luiz, né? Que tem diversas e ótimas opções para o ataque do Flamengo, né? Ainda mais agora, num momento em que não tem praticamente ninguém machucado. Ontem o Alexandro saiu com uma lesão na panturrilha, né? Imagino até que vai ser cortado da lista do Ancelotti para os 2 jogos finais das eliminatórias, e o Pulgar, né, que está fora ainda por causa de lesão. No mais, acho que não tem mais ninguém no departamento médico nesse momento, né? Tá todo mundo aí à disposição, né, Alex? Nisso tudo, cara, eu acho que tem mérito de todos os lados de estarem vivendo esse momento, porque tem um nível de cuidado para se preparar o ambiente, para cuidar do ambiente, preparar treino, como fazer, como se comunicar para você conseguir mobilizar os caras a estarem nesse nível que o Flamengo tá. Porque o pessoal às vezes pode falar assim pro treinador, mas também ser treinador desse Flamengo aí é fácil, pô, joga a camisa pro alto e tudo. Só que para você, nesse nível que a gente tá vendo o Flamengo crescer, a gente já viu esse Flamengo começar jogos intensos e depois diminuir, né? Isso tudo a gente falou. E parece que ele pegou uma como diz no Sul, né, uma lomba abaixo, vamos dizer, que estão embalados, mas esse nível de fome não é fácil de você conseguir. Isso não é porque o cara ganha mais ou ganha menos, nós estamos falando de pessoas, cara, ser humano. E ser humano brasileiro ainda, ele dispersa muito fácil, estando no Flamengo, estando com o salário em dia, com uma baita estrutura, estando líder do campeonato, e aí vem e faz um jogo desse tipo. Então tem muito mérito do Felipe. E muito mérito do Felipe e do Pedro. Assim, o que tem de sentimento guardado deles, nós não temos como saber. Mas que isso é uma página, pelo menos profissionalmente virada para esse dia a dia, eu acho que é página virada, né? E o Pedro, parabéns para ele, porque o atleta, ele também acaba mostrando sempre que às vezes a gente erra e é normal, né? A gente sente, é normal, né? A gente não gosta, não concorda e é normal. Só que o atleta, ele não pode deixar de fazer, que é por ele mesmo, é essa questão do treinar, do se cuidar, ir lá e dar resposta dentro de campo. Muitas vezes falando é importante, porque a fala ela tem esse peso do atleta, essa representatividade, mas o que o Pedro vem fazendo também é um bom exemplo para jovens, para como resolver problemas internos, por mais que tenha se externado da maneira que foi. Então é mérito total deles, e o Felipe tem parcela muito grande nisso sim, gente. Não é fácil mobilizar jogador de futebol nesse nível. É isso, né? E é claro que teve a resposta do Pedro, né? Porque o Pedro claramente está brigando muito mais, está disputando mais as bolas, está querendo mais, está ligado dentro de campo. Então foi importante também aquela mexida com o ego do jogador, imagino eu, né? Não sei se ele teria dado essa mesma resposta caso... Vamos saber. Não dá para saber. O importante é que deu. Se tivesse continuado da mesma maneira, né? Tem uma coisa que a gente não sabe como foi tratada internamente, que foi no jogo, durante o jogo, quando sai o pênalti. A cobrança do Bruno Henrique? A gente não sabe como aquilo foi... Dá a impressão de que foi uma decisão do Pedro ali, né? Então... De passar a bola ao Bruno Henrique. E se apenas ele fez pelo Bruno, ele poderia ter feito o 4º gol dele no jogo, né? Seria uma marca, seria algo marcante. Ou se também ele sinalizou, estou com um grupo, num gesto
uma demonstração, um gesto de nós e união, não eu, de né? unidade. Natural. Eu fiz aqui 3 gols, poderia fazer o quarto sair aqui com uma marca muito importante, que seria lembrada, mas estou aqui entregando a bola a um jogador que tem muito tempo de clube. E que nesse jogo, eu acho que nem os outros, eles falariam algo, né? Poderia parecer ou não, mas a generosidade, cara, esse termo, essa palavra, na vida, né? Mas num ambiente competitivo desse jeito, desse nível que acontece, tem um resultado positivo absurdo. Você sabe que o Pedro fez esse golaço que a gente mostrou, né? O do elástico com a cavada, esse que a gente está vendo agora no nosso telão. Ô, Riva, você deve ter gostado, hein, Riva? É dele que nós vamos falar agora, uma especialidade de Roberto Rivelino, né? Que fazia, só que com a canhota. O Riva era canhoto, fazia com a canhota. E o Rivelino falou sobre o elástico do Pedro e elogiou o jogador do Flamengo. Galera, é o seguinte, hein? E o elástico do Pedro, hein? Fiquei contente, vibrei com o elástico. Porque, claro, para mim é gratificante ver um jogador da qualidade do Pedro, de repente, daquele drible que marcou a minha vida, né? Ele deu curto, mas matou o central. Pô, deixou o cara sem saber pra onde ia. Aí deu tapinha por baixo. Gol maravilhoso. Ele deu elástico, mais ou menos quando o Romário, se lembra que elástico o Romário deu no Mal? Muito parecido, curtinho assim, mas foi fantástico. Eu fico muito feliz quando vejo jogadores da qualidade do Pedro dar esse drible que marcou minha vida, né? Agora, a gente não vê muito outros jogadores dando, porque você tem que ter a manha, né? Tem que ter qualidade, tem que ter o molejo para dar o elástico. Falou, galera? Mais uma vez. Valeu, Pedro. Obrigado pelo elástico. Um abraço. Grande figura, Roberto Rivelino. Mora lá em Vinhedo, né? Um bairro de Campinas quase ali, bem próximo à cidade. O Riva é uma grande figura. Você sabe de uma história aqui, o Mansur, Alex, amigos do Troca de Passes, antigamente a Bandeirantes transmitia. Eu não vi o Rivelino jogar no auge da carreira e tal, né? Eu vibrava com a seleção brasileira de Master. Exato, que eu ia dizer, o Rivelino era o treinador, né? O Luciano do Vale era o treinador e o Rivelino jogava, era a grande estrela da seleção brasileira de Masters, né? E a Bandeirantes transmitia os jogos. Eu adorava que o Riva virava e mexia naquela seleção, ele dava o elástico. E a galera toda vibrava, claro, ele já barrigudinho, né? O Riva já barrigudinho, tinha encerrado a carreira havia algum tempo, mas era... a galera delirava com os elásticos do Rivelino.